Vamos nos acomodar. Pedir a gentileza aos irmãos nós sentarmos para continuarmos a segunda parte da reunião. E a turma aí da cozinha, a gente vai pedir uma cooperação também. Amém, irmãos? Vamos orar. Nosso Pai, ainda estamos aqui diante de Ti, mediante as Tuas misericórdias e o precioso sangue do Teu Filho. Queremos considerar essa segunda parte da reunião e colocar a vida do nosso irmão Jorginho em Tuas preciosas mãos, para que o Senhor possa revesti-lo do poder do Seu Santo Espírito, para transmitir aquilo que está no Teu coração, que foi dado ao coração do nosso irmão. Nos ajuda a recebermos da parte do Senhor, com todo interesse, naquilo que é a Tua palavra e o Seu Espírito. Que o Senhor nos ajude, nos governando e nos conduzindo para aquilo que o Senhor propõe para nós nessa manhã. Nós pedimos a Sua proteção e o Teu livramento de toda obra hostil do nosso adversário. E até mesmo nossa alma, nós queremos colocá-la debaixo do Teu senhorio, debaixo, Senhor, da Sua autoridade, para que os nossos pensamentos sejam levados cativos à Sua obediência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jorginho. Paz. Tá bom. Graça e paz, irmãos. Já há algum tempo eu tenho considerado diante do Senhor esse assunto da nossa caminhada, assunto da nossa vida em Cristo. E eu queria, assim o Senhor nos conceda a graça, dentro do livro de Números 13 e 14, considerarmos juntos uma das estações que o povo de Deus passou, que foi a estação de Ritma. Eu queria considerar esse assunto com os irmãos diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a Sua graça nessa manhã, e Ele mesmo nos alimente. Amém, irmãos? Vamos orar. Nós já chegamos a Ti, Senhor, em fraquezas, limitações. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos conduzir nessa manhã, nos dando uma esfera propícia, um ambiente adequado, e que o Senhor mesmo nos alimente de Ti mesmo, Senhor. Colocamos diante do Senhor esses pães, esses peixes, para que o Senhor multiplique e nos alimente nessa manhã, nos surpreendendo com a Tua graça, falando profundamente aos nossos corações e nos edificando juntos, Pai. Em nome de Jesus. Alô? Amém, irmãos? Na verdade, irmãos, alguns sentimentos me vieram ao coração, e uma das coisas que tem me preocupado nesses dias, às vezes os irmãos estão aí, os irmãos estão ouvindo as mensagens, as coisas que têm sido ditas, e me preocupa se os irmãos entendem quando se fala a respeito da carne, o operar da carne, como que é que se dá esse operar da carne. Esse assunto me preocupa. Às vezes, talvez alguns compreendam carne só como um assunto, como
um assunto exterior, somente a parte negativa no que diz respeito a pecar. E por falta de um entendimento adequado a respeito desse assunto, eu penso que às vezes muitos de nós, por não compreendermos a totalidade desse assunto, entramos às vezes por caminhos que não deveríamos. E o assunto também que me preocupa é a nova geração. Às vezes eu vejo jovens que amam o Senhor, querem servir ao Senhor, querem avançar, mas porque não entendeu esse assunto, às vezes com toda a boa intenção, com todo o coração, se dão a apresentar coisas ao Senhor na sua própria carne. E às vezes com toda a boa intenção, mas essas coisas, elas não edificam. E como diz a palavra, aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Um assunto que hoje é muito essencial nesses dias, eu tenho meditado diante do Senhor, o assunto de andar no Espírito. Se nós não andarmos no Espírito, nós não iremos avançar. Ouvi uma vez um irmão há muitos anos atrás falando algo que me chamou a atenção. Eu disse: irmão, se nós não estamos no Espírito, nós já estamos na carne. Não existe meio termo. Ou nós estamos no Espírito, ou nós estamos na carne. Nós precisamos muito, irmãos, muito da ajuda do Senhor. Muito. Nós precisamos que sermos ajudados pelo Senhor para entrar nesse assunto de andar no Espírito. Aí então nós veremos que muito daquilo que nós temos praticado, pensado, não tem fonte no Espírito. São coisas que são da carne e precisam ser lidados pela obra da cruz. Mas, para começarmos, eu queria ver esse assunto de fé, junto com os irmãos. É um assunto que nesses dias também nós precisamos de muito cuidado, muito cuidado. Só iremos agradar a Deus na fé. Sem fé, não. No esforço natural, jamais. Então eu queria começar com os irmãos lendo Abacuque 2,14. Um dos primeiros textos já que nos falam desse assunto da fé. Abacuque 2, verso 4. Aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É um assunto que desde do Antigo Testamento até o Novo vem nos falando dessa ênfase: viver pela fé. Romanos 11:1, verso 17 também. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, não pelas suas boas intenções, pelas suas forças, por nada que ele possa produzir, somente por fé. Esse assunto precisa estar claro em nossos corações nesses dias, irmão. Qualquer coisa que venhamos experimentar, se nós queremos então na vida mais abundante, vivermos por Cristo, permitirmos que Ele viva em nós, a fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Gênesis 15:6 também diz lá que, com respeito a Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, se tornou justo, a ele foi imputada justiça. Romanos 4:3 também diz o seguinte: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Hebreus 11:1 diz lá: a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para nós crermos como nós precisamos crer nas Escrituras. Às vezes nós precisamos confessar diante do Senhor que muito do que temos está somente na nossa cabeça, no nosso entendimento. Essas coisas ainda não desceram. Nós precisamos muito do convencimento do Espírito Santo para nós não avançarmos mais anos por diante e não entendermos que às vezes o que professamos é somente o que fala da nossa boca e aquilo que vem do conhecimento que eu recebi. Isso precisa de uma obra muito profunda, irmãos. Muito profunda. Nós precisamos de convencimento. Porque às vezes nós podemos estar falando de eclesiologia. Nós podemos falar das diversas maneiras, dos diversos aspectos da eclesiologia, mas eu às vezes não tenho o arrependimento necessário para reconhecer que tudo que eu tenho de conhecimento só está na esfera do meu conhecimento, da minha cabeça. E nós já estamos chegando em momentos em que nós precisamos avançar em algumas coisas. Mas para avançar, nós precisamos de arrependimento. Arrependimento é essencial, irmãos. Porque nós precisamos, de fato, chegar diante do Senhor em alguns assuntos e dizer: Senhor, eu creio nesse assunto muitos anos, mas esse assunto aqui não é realidade em mim. Por favor, me ajude. E às vezes a gente fala do assunto do orgulho, da soberba, da altivez de espírito, e às vezes nós nem sequer notamos que nós estamos pisando nesse terreno, caminhando a passos largos nesse terreno. E nós precisamos voltar humildemente, irmãos, reconhecermos na presença do Senhor. Como uma vez o irmão Mac sempre fala nesse assunto, às vezes nós falamos e às vezes nos falta as evidências dos assuntos que nós falamos. E nós precisamos de muita ajuda. Nós precisamos estar constantemente diante do Senhor, para que Ele nos ajude, nos restaurando em todo o nosso ser interior, curando-nos de muitas coisas que precisam de cura. Às vezes nós sempre queremos avançar, mas o Senhor não pode avançar conosco, porque tem assuntos que não podem ser negociados. E às vezes nós queremos negociar, nós queremos colocar debaixo do tapete, mas nós precisamos trazer esses assuntos à luz da presença do Senhor, para que haja um avanço, de fato, verdadeiro. Não importa o tamanho, precisa um retorno. Precisa que nós nos voltemos ao Senhor, apresentemos aquele assunto e deixemos diante dele, para que ele nos ilumine, que nós podemos estar sinceramente equivocados com respeito ao que nós cremos e que não é emitido nenhum tipo de evidência do que eu creio no que eu falo. Gênesis, não precisa os irmãos pegar, vou só ler uma parte aqui. Gênesis 17:8 diz: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Então toda a terra
havia sido prometida ao povo de Deus. Toda a terra era deles. Independente de qualquer coisa. Aqui não foi mencionado que haveria uns gigantes lá. Apenas o Senhor disse: a terra é de vocês, vocês irão e possuirão. Abraão recebeu a terra por herança, Isaque, Jacó, peregrinaram lá. Mas o tempo se aproximou, o tempo passou. E agora o povo é chamado a entrar de posse daquilo que o seu pai Abraão, o pai da fé, havia recebido. Aqui agora, Abraão creu, e aquilo tinha sido imputado por justiça a ele. Agora, ao povo, aos seus descendentes, vinha agora a oportunidade também de exercitar sua fé naquilo que já era a sua promessa. Então nós vamos ver esse assunto nessa que é a estação de Ritimá, a 15ª estação do povo de Deus. E essa estação é muito solene. Aconteceram alguns assuntos aqui que dizem respeito a nós e que precisamos considerar humildemente na presença do Senhor. É um ponto que todos nós, se não já chegamos, nós iremos chegar, e nós só temos uma reação com respeito a essa estação do povo de Deus, que é fé. Sem fé, o povo não pode entrar na terra. Com respeito a nós, sem fé, não podemos entrar no descanso que Cristo já propiciou a nós. Então vamos ver o que Paulo nos diz em 1 Coríntios a respeito desse assunto. Com respeito a... Interessante que este assunto específico, ele é retratado 2 vezes no Novo Testamento, e não é com citações pequenas. São passagens grandes, irmãos, que fala dessa estação de Ritimá, e nós precisamos tomar muito cuidado. Vamos começar pela exortação que Paulo traz aos Coríntios e que também traz a nós. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Os exemplos que o Espírito Santo nos traz a respeito do que o povo de Deus passou no deserto e que também nós precisamos tomar muito cuidado. Essa estação é muito solene a lição a respeito dessa estação. Então, 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Muito deles, como diz aqui, a maioria ficou prostrada no deserto. Por que eles ficaram prostrados no deserto? Essa é uma advertência a nós, da presente geração. Entretanto, vou ler de novo esse versículo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. No dia da provocação no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova,
como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, a nossa presente geração, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então os fins dos séculos têm chegado a nós, e nós precisamos considerar o que o Espírito Santo quer nos dizer com respeito a essa provocação no deserto, a estação de ritmar, que compreende o capítulo 13 e 14 de Números. Lembrando um detalhe: 603.550 foram contados de 20 anos para cima para entrarem na terra. Desses, somente 2 entraram. 603.548 ficaram prostrados no deserto, como arbusto solitário no deserto. As suas carcaças, os seus esqueletos ficaram no deserto. Então essa advertência é com respeito a nós, para que nós também não fiquemos prostrados no deserto. Embora caminhando, às vezes anos de caminhada, mas uma caminhada prostrada no deserto. Esse assunto é muito sério. Tem assuntos que nós precisamos entrar, irmãos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos ser levados a um profundo arrependimento, para que não fiquemos prostrados no deserto, se distraindo com coisas que não são essenciais. Que o Senhor nos ajude. Eu acho que nesse mesmo caminho, vamos ler logo a passagem, até que nós entremos no texto propriamente dito. Hebreus 3, a partir do verso 7. Hebreus 3, a partir do verso 7. Nós vamos ler a partir do verso 1, para a gente ter um quadro geral do que está se falando a passagem. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Lá em Números 13, 14, na provocação, já 2 vezes, fala do assunto em 1 Coríntios, e agora Hebreus, o escritor de Hebreus nos chama a atenção de novo a respeito do mesmo tema que está em Números 13 e 14. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos, para que 603.548
e 48 almas fossem dizimadas no deserto por conta de rebelião, por conta de incredulidade. Por isso, me indignei contra essa geração. O Senhor ficou indignado contra esta geração. Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência aquela terra. E eles não quiseram entrar por incredulidade. Então, Deus ficou indignado contra esta geração. E disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Deus ficou irado com este assunto. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Olha a nossa advertência aqui. Tende cuidado. Jamais aconteça ao ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. De novo, o texto nos chama a atenção pela segunda vez da provocação no deserto. Números 13 e 14. A provocação no deserto. O Senhor chamando-nos a atenção no Novo Testamento a respeito de um assunto que é para ser por nós entendido, compreendido muito bem, e recebermos a advertência do Espírito. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Deus esteve indignado durante 40 anos. 40 anos de indignação. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Os cadáveres caíram lá. Eles ficaram como arbusto solitário no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? O Senhor ainda jurou contra os que eram desobedientes, que eles não entrariam na terra. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos ver o texto primeiro, só um adendo, irmãos. Quando fala aqui em Números 13 e 14, começa o texto que os irmãos já conhecem, vou ler algumas partes, do envio dos espias. Mas nós precisamos ler primeiro Deuteronômio 1, a partir do verso 19, que fala de fato como foi que se deu esse assunto. Primeiro, o assunto de enviar espias não foi um assunto que nasceu no coração de Deus. Foi o povo que pediu para enviar espias. Deus apenas deu a terra, mas eles quiseram enviar espias. Vamos lá ver. Que são textos paralelos. E se nós não tivermos o quadro completo, talvez pensemos que o envio de espias foi um assunto de Deus. Mas vamos ver aqui. Deuteronômio 1:19. Aí começa Moisés a falar o relato em Deuteronômio das coisas que já haviam acontecido, dando um relato. Amém, irmãos? Deuteronômio 1:19. Amém, irmãos? Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus
nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Eles chegaram no momento de entrar na terra, em Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Interessante que quando Deus falou com Abraão, ele falou até mesmo das nações que eles iriam encontrar lá. Não tinha nada, Deus não escondeu nada deles. Deus falou que dava a terra a Abraão e que lá haveriam essas nações e que eles os encontrariam lá. Vou ler de novo esse verso 20. Então eu vos disse, olha a fala de Moisés com respeito ao que eles estavam pedindo. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Moisés está dizendo: o Senhor nosso Deus nos dá. O Senhor deu a terra. Os irmãos prestou atenção aí? O Senhor nosso Deus nos dá. Não é um assunto de futuro. Ele está falando no momento. Eles chegaram num ponto crucial. Eles chegaram ali nas imediações, em Cádiz Barneia, nas imediações da terra de Canaã. E Moisés está dizendo para eles: nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. O que Moisés está falando com ele: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Moisés não falou de enviar espia nenhum. Ele está dizendo: sobe. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Ela está lembrando, como Deus falou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vocês agora chegaram no momento que vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam subir e possuir. É somente essa palavra. Não tem adendo no que Moisés está falando. Não temas, não temas. Não é para temer. E não te assuste, nem se assustar com o que iria ver lá. Então, todos vós vos chegastes a mim, o povo chegou a Moisés, e dissestes: mandemos homens adiante de nós. Veja, esse não é um assunto que nasceu no coração de Deus. Esse não é um assunto que Moisés tinha sugerido, nem concordou. Ele não fez sugestão desse assunto, certo? Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Parece uma preocupação justa, mas o assunto aqui não é para espiar nada. Aqui o assunto é: sobe e possui. Não tem que enviar espia nenhum. Agora o povo foi que veio. Que isso fique bem claro, porque quando nós lermos lá a passagem de Números 13 e 14, fala como se fosse um assunto de que Moisés colocou ali. Não, o povo que colocou o assunto de Moisés, e Moisés fez como o povo pediu. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Mesmo eles entrando naquela terra e trazendo seus frutos, eles testificaram que de fato o que Deus estava dando a eles era uma terra muito boa, conforme tinha sido prometido. Mas aí é que chega o momento de decisão aqui em Ritmá. Vamos lá ver Números 13. Veja como começa: disse o Senhor a Moisés. Mas é depois que o povo faz aquela sugestão. Esse assunto não começou em Deus. Deus, de acordo
com o que o povo pediu. Irmãos, esse assunto é muito sério. A obstinação de coração é um assunto muito sério. Às vezes nós queremos coisas. Veja o assunto de Balaão. O Senhor colocou, se interpôs entre ele e o caminho dele, mas só que ele estava tão obstinado que o Senhor começou a falar de acordo com o coração dele. Porque, irmãos, quando nós estamos obstinados, o assunto é muito sério. A menos que haja arrependimento, nós iremos sofrer um bocado. Que o Senhor nos guarde desse assunto da obstinação, muito sério. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Esse assunto aqui, do envio desses espias, interessante. Vou ler aqui uma citação em ordem, a respeito do significado do nome de cada um deles. Então tem o primeiro, Samua, quer dizer fama. Ou seja, são assuntos que nos impedem de entrar no nosso deleite em Cristo, no nosso descanso. Então o nome de cada um desses espias não estão aqui por acaso. Cada um deles tem uma significação para nós. Samua, fama. Safate, crítica. São coisas que nos impedem. Caleb, ímpeto, um homem decidido, valente, um homem que creu e entrou na terra, embora já tivesse 85 anos, tinha aquele mesmo vigor no momento que ele creu e recebeu aquela palavra. Gideão, vingança, notem bem. Josué, salvação, graças a Deus que Josué entrou. Paute, relutância. Às vezes nós não ficamos relutantes no que diz respeito a entrar na vida mais abundante em Cristo, porque muitas vezes nós sabemos o preço, nós sabemos as exigências, nós sabemos o que implica para as nossas vidas, e nós ficamos relutantes, porque nós não queremos trilhar o caminho que nós precisamos. Atitude do que está pouco disposto, a relutância, do que está pouco disposto a fazer o que se diz e o que se manda. O povo não estava relutante aqui? Não relutou? Depois que eles viram lá e receberam aqueles relatos dos espias, o povo ficou relutante. Gadiel, fortuna. Gade, afortunado. Amiel, povo forte. Mas aqui tem um adendo: povo forte, Amiel. Mas só que isso está relacionado ao quê? Ser povo forte. Nossos próprios costumes, folclores. Não saímos do que é nosso, estamos ali acostumados com aquela nossa vida, aquelas coisas que nos rodeiam, do nosso ambiente, no nosso interior. E aí onde nós vamos, nós levamos essas coisas. Às vezes nos tornamos como aquele vinho que não foi mudado de vasilha em vasilha. Às vezes aqui está bom, eu não quero que vire o pão para assar o lado que está cru. Às vezes nós gostamos muito daquela parte crua do pão. E às vezes frainha com um pão que não foi virado. E às vezes nós nos acostumamos nessa situação. É cômoda para nós. Então Amiel quer dizer isso, povo forte, mas para permanecer no que é seu. Sem mudança. Nada de mudança de ambiente, nada disso. Vamos continuar aqui, que está bom e tal. E aí você vai permanecer nessa vida o tempo todo. Costumes, folclores, não saímos do que é nosso. Não entramos em uma situação por fé mais difícil. Gostamos do que é mais cômodo. É o assunto de Amiel. E essas coisas se identificam conosco. Às vezes o Senhor está nos chamando para uma vida de fé, um avanço mais significativo. Mas aí a gente começa a recuar. Aí vem um outro. Setu, escondido. Mas esse escondido aqui é no sentido de
covardia, você se esconde. Você sabe que está vindo uma situação ali, que está vindo um novo momento no Senhor. Às vezes você discerne, mas você recua, você se esconde, porque você quer se proteger. E às vezes essa situação vem para te expor, e às vezes você quer se esconder. E é esse assunto aqui de Setu. Nabi, covardia. E Geuel, orgulho. Aí vem um adendo aqui. Majestade, ou seja, com orgulho, soberba, homenagem. Eu penso que homenagem diz respeito a... Eu me esqueço dessa palavra. No sentido de bajulação, no sentido de palavras... lisonjeando. Esse é o assunto. Obrigado, Cláudio. Exigências. Olha o assunto. Todas estas coisas não nos deixam crer e não nos deixam avançar. Todas essas características desses 8 aqui nos deixam paralisado. Impede-nos de crer e entrar no que o Senhor já nos deu. Irmãos, deixe-me falar algo. Muitos irmãos aqui, por certo, ou alguns, já leram A Vida que Vence. Talvez O Homem Espiritual. Livros preciosíssimos. Graças a Deus pela vida do nosso irmão Ni. E outros irmãos que escrevem em cima desse assunto. Mas algo me preocupa nesse assunto. Irmãos, o irmão escreve, os irmãos que escrevem esses livros, estão escrevendo de uma posição em que eles estão experimentando, eles estão vivendo essas coisas. Mas há em nós, eu tenho meditado esse dia, 3 atitudes com respeito a como nós nos aproximamos dessas verdades. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Tenha de compaixão. Primeiro é o nosso conceito de que eu preciso chegar naquele patamar para eu entrar na vida vitoriosa em Cristo. Irmãos, aqueles irmãos estão falando ali, ou no caso especificamente o irmão Ni está falando a respeito daquele assunto, e outros irmãos escrevem sobre a vida vitoriosa, o que nós já temos em Cristo, como nós devemos entrar. Mas tem 3 atitudes como nós nos aproximamos dessas obras, desses livros. Irmãos, por favor, entendam o que eu vou dizer. Entendam. São livros preciosos, irmãos preciosos. Os irmãos leiam, desfrute, mas tem 3 atitudes que nós temos ao lermos essas obras e que nós precisamos ter muito cuidado. A primeira é que pode acontecer de, ao estar lendo uma obra dessa, você esteja dando passos de fé, e quando você pega aquilo ali vem complementar e vai te empurrando, e você avança para dentro cada vez mais para essa vida vitoriosa, e você começa a viver plenamente tudo o que Deus já lhe deu em Cristo. Essa é uma atitude. A segunda, você lê um livro desse e imediatamente você ser conduzido a um profundo arrependimento, reconhecendo que você não tem, você não está aí, você leu, mas não é a sua experiência. A sua experiência é outra. É onde nós devemos chegar, a um profundo arrependimento. Senhor, o Senhor já me deu o que eu precisava em Cristo, mas eu não entrei. Eu estou numa situação de prostrado no deserto. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso sair dessa situação. E a terceira situação é quando nós lemos essas obras e nós achamos que nós já estamos, já conhecemos essa realidade, nós começamos a tocar nesses assuntos de forma leviana. Não é realidade, não há arrependimento, e nós começamos a falar do assunto, mas não há evidência na vida com respeito à vida vitoriosa. E nós não nos arrependemos. Nós começamos a ficar familiarizados com essas coisas, com esse linguajar. Podemos passar 30 anos na nossa história, quantos anos forem, e nós não entramos. Mas essas coisas estão na nossa cabeça. Nós não nos arrependemos.
Se lhe perguntar, você fala dos livros, você fala dos assuntos, você fala de um bocado de coisa, mas sequer me impressiona o assunto do anjo à igreja em Laodiceia. Tu dizes, mas o Senhor diz, nem sabes. Ele fala muito e não sabe da realidade. Eu me lembro que o dia desse falava, nós precisamos conhecer o estado da nossa alma, irmãos. Nós precisamos conhecer quem nós somos diante do Senhor. Às vezes nós vivemos, às vezes, acho que o Marcelo falou semana passada um assunto que me pesa no coração. Às vezes nós falamos, as palavras estão se desbotando nas nossas bocas, irmãos. As palavras. As coisas começam a se tornar normais, comuns, desbotadas, por causa da nossa experiência. Porque o que nós temos feito, a gente fala coisa, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Você chega diante do Senhor, você precisa meditar, igual Maria, meditar as coisas no coração, meditar o que nós estamos dizendo. Isso é realidade? Será que é assim o que eu estou falando? Será que eu não estou sendo leviano em dizer essas coisas? Irmãos, por favor, me perdoem, mas eu tenho que ser sincero ao sentimento que me vem ao coração. E eu vou dizer aos irmãos com todo temor, com toda reverência diante do Senhor. Me preocupa, às vezes, nós começarmos a falar do nome do Senhor, falando que Ele tem senhorio, e isso não é realidade na nossa vida. Isso vai desbotando. Você está pensando que o mundo espiritual está deixando, nós estamos aí vivendo de qualquer maneira? Jesus é Senhor. Irmãos, a gente precisa temer quando nós falamos dessas coisas, irmãos. Às vezes tem assunto na minha vida que eu preciso me arrepender, que o Senhor não está sendo Senhor como deveria, e eu uso de qualquer maneira essa palavra por aí, e muitas outras coisas, irmãos. Irmãos, às vezes não há nenhuma evidência que Jesus é Senhor da sua vida, da minha vida, e às vezes nós estamos falando. As coisas se tornaram normais, comum, um linguajar normal, falar que Jesus é Senhor. Nós já chegamos diante do Espírito Santo, já perguntamos como é que está a nossa prática, nós já fomos sinceros o suficiente para dizer isso. Nós precisamos temer, irmão, o que nós estamos falando, porque o mundo espiritual está nos observando, o que nós estamos dizendo. E o inimigo pode até mesmo nos incitar cada vez mais a ficar falando coisas que não é real, porque ele vai ter base para operar em nossas vidas. Digamos com realidade, irmãos. Não estou julgando ninguém, eu só estou apenas falando de uma preocupação que vem ao meu coração. Não estou julgando, dizendo que quando você está falando, Ele não é Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você mesmo ir ao Senhor e perguntar se isso é assim, ou aquilo que você está falando. Porque, irmãos, nós vamos passando os anos e as coisas vão se tornando comum. E às vezes eu escuto coisas do tipo, mas conferência, isso, aquilo. Irmão, vamos tomar cuidado. Às vezes o nosso estado de espírito, às vezes quer falar coisas para desanimar o povo de Deus. Vamos tomar muito cuidado. Agora, se você está vivendo no Espírito, naquilo que Deus... Quando você participa da conferência, o Espírito testifica coisa espiritual com o espiritual. Mas às vezes nós estamos na carne. E estamos recebendo os assuntos na carne. Porque tanta conferência, e não sei o que, não muda. Irmãos, o investimento que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, na igreja de Deus, não é coisa, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque essas coisas nos desqualificam e nós podemos ficar prostrados no deserto. Isso é muito sério. Essa estação de ritmar aqui é um assunto solene diante do Senhor. Precisamos considerar. Porque esse assunto da vida vitoriosa parece que é um assunto que ficou lá em cima, numas alturas que o nosso conceito coloca e nós mesmos não podemos alcançar. O assunto é fé. Mas aí, às vezes nós podemos conhecer fé somente um conhecimento mental. E nós ficamos caminhando anos e mais anos e nós não entramos no que de fato nós precisamos entrar, naquilo que já nos foi dado em Cristo. E se nós não entramos, nós ficamos prostrados no deserto. E esse não é o propósito de Deus. Todos aqui, irmãos, todos que estão ouvindo, ou irão chegar, estão chegando, já passaram, ou estão já
vivendo essa realidade. Há diversos níveis de experiências aqui presente. E nós precisamos, humildemente, ir diante do Senhor e perguntarmos pelo estado da nossa alma. Senhor, por que eu não entrei ainda? Senhor, o que é que impede? Uma vez eu vi Décio falando, eu vou repetir. Alguns já entraram e voltaram, retrocederam. Alguns entraram e recuaram. No assunto da vida vitoriosa em Cristo, eles experimentaram, mas eles recuaram. Por que recuou? Nós precisamos ver esses assuntos, porque às vezes nós falamos de um monte de coisa, isso, aquilo, esse e aquele conhecimento, isso e aquilo. Mas, e a minha realidade? Eu já entrei de posse de tudo que Deus já me deu em Cristo? Como diz lá, 1 Coríntios, talvez eu esqueça alguma coisa, mas eu lembro do versículo. Não lembro do verso, que diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Até que nós entendemos muito bem o assunto de ele ser a minha redenção. Eu entrei, eu criei no Senhor, o Senhor se tornou a minha justificação, ele me substituiu. Mas e o assunto da santificação? Está dizendo aqui o texto que ele se tornou da parte de Deus a minha santificação. O meu processo de santificação não é você que se torna santo. É você nele, permanecendo. Aí onde está a dificuldade de muitos crentes. Creio que a maioria de todos nós. Permanecer. Irmão, santificação é ele, não somos nós. Se você tem comunhão matinal, se você lê a palavra, se você ora pelas madrugadas, se você faz isso ou você faz aquilo, uma pergunta tem que ser feita no nosso interior. Isso, de onde vem a força para tudo isso? Está vindo de eu permanecer nele, a seiva espiritual passar por mim e ele me conduzir a essa vida mais abundante na força dele. Ou é eu que estou fazendo essas coisas para me tornar santo na carne? O povo de Gálatas estava aí nesse assunto aí. Nós precisamos ver de onde é que vem a força, a energia para nós vivermos a nossa caminhada. Ele se tornou da parte de Deus para nós também santificação. Santificação não é um assunto que você consegue nas suas próprias forças. Você tem que permanecer nele. Ele é o processo de santificação. Não é você que vai começar agora, não. Eu vou me vestir assim, eu não vou mais assistir aquilo, eu não vou fazer aquilo. Irmão, isso aí é carne. Nós precisamos dar nome às coisas. Se a energia que está vindo para você ter comunhão matinal, para você ler a Bíblia, você acordar nas madrugadas, você jejuar, seja lá o que for, não for da seiva espiritual que vem da raiz, que passa por você, que é um ramo que permanece e começa a dar flor e fruto, é carne. A minha preocupação é essa com respeito aos jovens. O jovem está com toda a força, ele quer servir o Senhor e vamos fazer isso. Você tem que aprender a permanecer, entrar por fé no que Deus já lhe deu em Cristo, na simplicidade do dia a dia. Que às vezes nós podemos ler um livro desse, não estou falando nada com respeito à obra, já falei antes, livros preciosíssimos, mas eu posso estar recebendo essas coisas na carne, e eu preciso me arrepender, porque a força e o vigor para a caminhada cristã não está em nós, está em permanecermos nele, porque ele foi à cruz para isso, porque não poderíamos
não podemos e nunca poderemos viver a plenitude de Cristo na nossa força natural, na força da carne. Aí é onde eu me preocupo, que algumas vezes pensam que carne é só o assunto pecaminoso, o lado pecaminoso da carne, mas tem esse lado de querer agradar a Deus. Devemos tomar muito cuidado, que se nós não tivermos no Espírito, com toda a boa intenção, irmãos, com todo o cuidado, com todo o zelo, podemos estar na carne, querendo agradar a Deus, e a palavra já nos adverte: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Com toda a boa intenção que você tenha, se aquilo que você faz não tem origem nele, no vigor que vem dele, na força, tudo que vem dele, não, vamos parar, vamos nos arrepender e vamos nos voltar para ele. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos para vermos a nós, como Deus nos vê em Cristo. Que nós estamos, às vezes, por não crer, nós estamos vendo diferente. Nós estamos vendo vários aspectos, mas às vezes nossos olhos não estão abertos. Crer Deus disse que Jesus se tornou da parte dele para mim santificação. Ele abre os seus olhos para ver essa verdade. Aí você começa a falar: meu Deus, que tolice até agora, que tolice eu estava fazendo. Porque se tem uma coisa que Deus não quer para os filhos dele, é fazer qualquer coisa que não tenha origem em Cristo, no vigor espiritual que vem dele. Porque, irmãos, vamos entender, quando Cristo foi à cruz, ele crucificou toda essa nossa boa vontade de querer agradar a Deus. Ele crucificou tudo isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Tudo isso foi crucificado. Aí eu preciso ver, o que eu estou fazendo, será que tem origem na força que provém dele? Porque ele crucificou meu velho homem. Toda essa boa vontade que queria agradar a Deus, ele crucificou. Então, se o que eu faço não tem origem no Espírito... Interessante, semana eu estava lendo Paulo falando, diz o texto, Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia. Mas Paulo não tem uma alma? Mas Paulo resolveu no Espírito. E às vezes nós estamos resolvendo muitas coisas em outros lugares, na nossa própria força, na nossa determinação. E tudo isso não tem nenhum vigor e nenhuma força contra a sensualidade. Nada disso. Porque isso conduz você, 1 mês, 2, 3, naquela coisa, daqui a pouco murcha. Porque não é a vida dele. A vida dele não decai. A vida dele é em continuidade. Ele te dá força hoje, levanta de manhã, levanta no outro dia, te dá graça para orar no Espírito, leva você aqui, conduz você ali, e você vai dependendo da vida dele no Espírito. Mas o que às vezes muitos temos costumes é de caminhar somente entendendo ou não entendendo, mas caminhando na carne, não entendendo como o Espírito de Deus se conduz-nos desde o nosso interior. Não é um assunto de fazer isso, quadricular as coisas, é um assunto que vem do Espírito. E muitas vezes e sempre a nossa tradição tem que ser vencida, que as coisas do Espírito não são quadriculadas como nós pensamos ou achamos. Engraçado que a arca caminhava caminho de 3 dias diante do povo, o povo nem sabia para onde ia. Hoje nós já sabemos as coisas, porque nós lemos, nós temos livro disso, livro daquilo, você já sabe tudo. Mas é quando chega na hora de você retrocede, você não avança, você não expressa o sentido do Espírito. Porque nós temos que reconhecer, irmãos, muitas coisas em nós é apenas conhecimento do que nós lemos. Aqueles irmãos que escreveram, aquilo ali era a realidade quando eles estavam vivos na vida deles. Mas em nós é apenas meras repetições. Nós já ouvimos falar tanto sobre igreja, sobre isso e aquilo. Nos pergunte, cada um de nós, vamos diante do Senhor, aquilo que eu conheço sobre igreja é uma realidade na minha prática, viver diário com meus irmãos?
Ou é apenas os livros de Altmani, de quem quer que seja que nós lemos? Não estou desqualificando, eu estou falando que os livros são preciosos. Precisamos ler, precisamos nos debruçar sobre o assunto. Mas precisamos também reconhecer que muita coisa não é real em nós. Nós estamos falando, às vezes, como papagaios. E nós precisamos de um arrependimento profundo. Pelo tempo eu tenho que parar por aqui. Que o Senhor nos ajude para que na semana que vem nós continuemos nesse assunto. Eu pensei que ia avançar algumas coisas aqui, mas nem o texto mesmo, sequer eu entrei em Números 14. Li alguma coisa do 13, mas que o Senhor nos surpreenda com a sua graça e nos conceda aquilo que o povo de Deus precisa para se alimentar de Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Se compadece de nós, Senhor. Se compadece da nossa experiência. Nos ajuda a nos curvarmos humildemente diante da sua presença, Senhor. E reconhecer o estado das nossas almas, Senhor. E permitir que o Espírito Santo de Deus traga toda a realidade que lhe foi confiado da pessoa e da obra de Cristo e aplique às nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Somos muito gratos por esse tempo. Que o Senhor tome essas palavras em tuas mãos e trabalhe em nossos corações e nos leve a ti mesmo. Em nome de Jesus.